Muito bem, o quarto vídeo desta série sobre escândalo, que quer dizer escândalo, escandalizar-se na palavra do Senhor, e o que nós podemos aprender com isso e renovar a nossa mente, a nossa fé, a nossa vida na presença do Senhor e estarmos fortalecidos diante do Senhor em nome de Jesus. Eu estou gravando aqui em uma das áreas aqui do condomínio onde a gente mora. Moro aqui em Budas Artes e Taboão da Serra, bem na divisa é onde eu moro aqui. Então separei esse lugar e esta tarde para fazer essa gravação e mencionar com você essa questão que o Senhor trouxe ao meu coração. E hoje, na realidade, deve ser o vídeo, e o que eu quero te dizer que é o motivo de toda essa mensagem. Eu acabei olhando os outros versículos e vendo a sabedoria de Jesus e, enfim, o que falava o Novo Testamento e a tradução, escândalo, escandalon, aquilo que causa vexame, que causa constrangimento, aquilo que é a pedra de tropeço, que pode fazer desviar ou fazer quebrar a aliança, mudar o sentido da fé aos queridos e aqueles que realmente o Senhor os chamou e que ainda não se desenvolveram. Talvez essa mensagem, eu posso dizer que é por causa dessa mensagem que eu gravei esta série. Quero falar sobre escandalizar-se ou amadurecer. E aí? A pessoa se escandaliza ou ela demonstra maturidade? Ela aproveita algum hábito, algum escândalo, alguma denúncia, algum flagrante, algum fake news, alguma coisa que está fora do padrão da sua fé ou do seu caminho, está desregrado e ela se escandaliza e se perde? Ou ela é madura? Você é o que se escandaliza ou é aquele que é maduro? A maturidade está relacionada à tua convicção. O maduro é experimentado, ele é convicto, ele não vai cair ao tropeçar. Ou se ele vacilar, ele vai se manter de pé. O salmista diz: eles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e nós permanecemos de pé. Mais especificamente, eu me refiro à parábola do semeador, do Evangelho de Mateus, no capítulo 13, e o versículo 1. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniam perto dele. De modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu o sol, e visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Veja. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então aqui o Senhor Jesus fala esta parábola, a parábola do semeador. O semeador é o Senhor e a semente é a palavra do reino. E ela cai em 4 tipos diferentes de solo. Eu não vou falar especificamente sobre isso, quero me concentrar somente em um tópico aqui, um ponto aqui, você vai compreender. Então a primeira semente caiu à beirada do caminho, as aves de rapina comeram. A segunda semente foi lançada e caiu em solo rochoso. A terceira caiu em meio aos espinhos. Jesus, depois na revelação da parábola, ele disse que é a fascinação do mundo. E por último, a semente caiu em terra fértil, e essa terra deu o seu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Mas escute o que diz o Mateus 13, no versículo 20 e 21. O que foi semeado em solo rochoso, quando Jesus dá a revelação, a interpretação dessa parábola. Semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e em chegando a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Exatamente, logo se escandaliza. E aqui chegou no meu tópico e no meu ponto. A palavra de Deus, ela tem chegado a muita gente, tem sido semeada pelos 4 cantos do mundo, em todos os continentes, em todos os países, sobretudo na nossa nação,
Em todo bairro, em todo lugar, você encontra igrejas tradicionais, igrejas pentecostais, você encontra igrejas apostólicas, você encontra igrejas simples, igrejas ultramodernas. Você encontra pessoas de ordem reformada e outras que não fazem questão de compreender isso, alguns que pretextuam voltar para as Escrituras, outros que tomam a igreja histórica, do ponto de vista histórico, como a base da sua caminhada de fé. Alguns acreditam de um jeito, outros de outro, enfim. Mas a obra e o reino de Deus está aí. E a palavra está sendo pregada e a obra está sendo feita. E de uma maneira muito contundente ao redor do mundo inteiro e com certeza ao nosso redor. Mas aí é onde você vê gente se escandalizando. E por quê? Amadurecer-se ou escandalizar-se, como eu disse no início. Porque diz a palavra do Senhor que existe um povo que ouve e recebe a palavra e ele se escandaliza. Se escandaliza quando eles passam no âmbito pessoal pela angústia. Angústia está relacionada às provações da fé. Angústia está relacionada às privações da alma. Nós estamos em um tempo angustioso, um tempo de pandemia, um tempo de dificuldades aí pelo mundo inteiro. Onde você liga a televisão, as pessoas estão de máscara. Onde você anda na rua, as pessoas estão de máscara. Obviamente falando no âmbito geral. E muitas pessoas estão angustiadas, nervosas, estressadas, ansiosas, sendo reféns dos males do presente século, que dizem ser o estresse, a angústia, enfim, a ansiedade, melhor dizendo. Mas a angústia, ela está relacionada a situações de frustrações, daquilo que no âmbito pessoal não houve capacidade, ou não houve formação, não houve entendimento, ou pecado e, enfim, loucuras da vida e distorções da personalidade do caráter, conduziram e levaram a pessoa. Ou mesmo em função de uma rotina doida e tresloucada que alguém possa tomar, de repente a pessoa está chorando, não sabe por quê, está angustiada, outros pedindo a morte, outros sentindo que vão morrer. Angústia. Agora, o que acontece? A palavra caiu em uma terra, e essa terra, ela tinha pedras. E quando a semente começou a brotar, ela esbarrou nas pedras. E ela não teve sustentação em si mesma, não teve profundidade, não teve força. Sabe qual é o grande mal? Aqui então, daqueles que se escandalizam e tomam como desculpas muitas e muitas coisas de sua própria vida, como se Deus não tivesse agido, ou não tivesse feito, não tivesse interagido em suas necessidades e as deixado, e as largado diante de calamidades. No fundo, é a superficialidade da sua fé é que te leva a se escandalizar. Estou dizendo, em primeiro lugar, um aspecto no âmbito pessoal, que pode ser meu, que pode ser seu, e que leva muitos a desviar, muitos a passarem meses e meses e anos, às vezes, longe da igreja. Irmãos e irmãs que simplesmente pegam deliberadamente, vivem fases e curtem fases, pior do que a pessoa do mundo. Sabe por que isso acontece? Porque a pessoa é superficial, porque não tem raízes. E raízes, eu disse, está relacionado às convicções profundas. Como Daniel na Babilônia decidiu não se contaminar. Por quê? Porque as suas raízes eram as raízes da lei de Deus. O Senhor disse a Josué: medita na minha lei de dia e de noite. É onde muitas pessoas amplamente experimentadas no reino de Deus, na oração, na revelação, em dons e tudo, hoje o único ministério que tem é o ministério da sua própria casa. É o ministério da sua própria vida. Glória a Deus por esse ministério. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida, cuide da sua casa, cuide da sua família. Mas Deus tem um chamado, uma obra e um ministério. Cuide, para que você não use de desculpas e se escandalize aqui e acolá por aquilo que você ouviu, por aquilo que você vai ouvir, porque estão estourando escândalos por aí, à frente desses meses, para você não achar a desculpa da tua alma, que reduz o teu ministério a somente você mesmo e a sua família. Repetindo, que é muito bom, ótimo, mas você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. E Deus tem planos tremendos e propósitos tremendos sobre a vida das pessoas
Por isso ele chamou e pagou um grande preço. Será que já não é tempo de nós abandonarmos as angústias destas pedras de tropeço, escandalão, pedra de tropeço, que fizeram levar a amarguras ou a crises financeiras ou emocionais, e aprisionou muita gente e as colocou em uma lata de juízo teológico, de juízo filosófico ou de sentença psicológica, qual seja ela? E no fundo, a superficialidade, aquilo que não é aprofundar-se com raízes realmente profundas, tem feito muitos tropeçarem e muitos se escandalizarem. Em segundo lugar, para não estender mais sobre esse próprio tema, esse próprio assunto, ou então a perseguição por causa da palavra, se escandalizam. Não tem problema. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer uma grande e tremenda obra na tua vida, à medida que você abrir o coração. Talvez por causa da palavra, por causa do chamado, do ministério, do dom, da eleição, do caminho que você escolheu, da decisão que você tomou, pautado em revelações, em visões, em direções de Deus sobre a tua vida, te sobrevieram angústias e perseguições e lutas. Em nome de Jesus, esses perigos e essas ameaças todas estão aí. A Igreja de Atos dos Apóstolos foi perseguida, nós vemos a amplitude da perseguição que eles sofreram, com prisões e até mesmo mortes, com uma dispersão tremenda e incrível. Jesus havia previsto que haveriam perseguições. Ele deixou muito claro que haveriam perseguições e privações e lutas, que todos nós estamos sujeitos a enfrentá-las. O que nós não podemos é fraquejar nas nossas convicções da salvação, da fé e da obra que Ele tem na nossa vida, que não pode se reduzir somente a nós mesmos. Vou dizer que amo a Deus que não vejo e não amo o próximo. Numa pandemia, numa loucura dessa, talvez tenha gente que não teve capacidade de sair de casa para ir na porta da igreja para levar uma lata de óleo ou um pacote de macarrão, porque o ministério das pessoas se tornaram apenas elas mesmas. Então, esse é um tempo de alerta, esse é um tempo de atalaia mesmo, que sobe no telhado, que vigia e que vem e anuncia e diz: olha, está vindo aí o inimigo, ele está vindo. E ele não vai ter piedade, ele não vai ter dó. Você pode não concordar com o que eu estou dizendo, pode até me julgar, dizer assim: quem é esse cara para falar isso? Pode mesmo, eu não sou ninguém, não sou mesmo. E aliás, nem quero ser, eu quero que ele cresça e que eu diminua. Mas eu não posso deixar de dizer aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. O inimigo está vindo, e ele está vindo mais furioso do que nunca. E se você não tiver raízes e não tiver profundidade, não estiver balizado em uma estrutura de fé, de ministério, da igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Por isso, tome a sua vida, faça o que você quiser dela. É problema seu. Mas amanhã não diga que ninguém te avisou. Faça um curso, inscreva-se numa escola bíblica, busque a Deus, faça um jejum, que talvez há muito tempo você não faz. Abandone a murmuração e o questionamento de autoridades espirituais, porque cada um vai dar conta diante de Deus pela sua própria caminhada. Eu vou dar. Você também. Porque isso não agrega e não leva a gente a lugar nenhum. Então, por isso ele diz: por causa da angústia ou da perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E o motivo dessa série é exatamente esse. As gravações que eu fiz e a conclusão que quero trazer, mas 2 ou 3 vídeos apenas curtos, é exatamente esse. Tem muita gente que tem se escandalizado porque é superficial e não tem profundidade, porque sua vida e sua fé está edificada em cima de um monte de pedras e de entulhos e de ruínas. E já é tempo de você dar frutos e de um espectro diferente de reação e de interação na presença do Senhor se manifestar na tua vida em nome de Jesus. E que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos dê graça por um caminho de arrependimento, por um caminho de transformação de mentalidade, por um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração de carne mesmo, onde está escrito que Ele escreverá a sua lei e a sua palavra, e a sua graça e misericórdia e o seu favor venha sobre a nossa vida, para que nós sejamos
ou pela sua misericórdia possamos ser transformados nessa boa terra que dá fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Senão, essa planta vai ser arrancada e vai ser jogada para ser queimada. Mas Deus tem uma obra e um propósito, e a minha oração é essa: eu não serei arrancado. Não quero que você também seja arrancado, nem seja lançado, porque talvez você já tenha pagado um alto preço para chegar até aqui. Talvez você já tenha vivido muitas e muitas penalidades e sentenças e reclusões para chegar até aqui. Então toma tudo isso, porque Deus vai edificar uma obra tremenda na tua vida e na nossa vida, e através da nossa vida, por aquilo que Ele quer edificar na nossa família e naquilo que Ele permitir que nós façamos como obra em seu propósito em nossas vidas nestes dias, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fica com Deus.